Estamos de volta. O programa de hoje é sobre a importância e as funções do zelador / gerente predial. Você assistiu o primeiro bloco? Foi bacana, né? Não assistiu? Volte e assista que tem muita informação de qualidade. E agora vem comigo para o segundo. As nossas convidadas de hoje são duas síndicas profissionais, duas síndicas recém-certificadas 5 estrelas, Mayumi Kunii e Viviane Ribeiro. Mayumi, começar com você esse segundo bloco. Qual o perfil ideal para um zelador, um gerente predial, para ser o braço direito ali, os olhos do síndico no condomínio? Eu acho que o perfil do zelador ideal seria uma pessoa que tenha como eu falei, iniciativa de sempre estar aprendendo com você, ser uma pessoa que tenha compostura, que saiba falar com as pessoas, que tenha essa... Então, são vários dotes que o zelador hoje em dia precisa ter, que antigamente não teriam, né? Então, tem que saber um pouco de internet, tem que saber um pouco de... tem que saber escrever um pouco. Então, eu acho assim, tem que manjar um pouco de parte de manutenção, e ele tem que ter um roteiro, ele tem que ser capaz de fazer a equipe dele ter os olhos por ele também, como o síndico tem os olhos para o zelador é o braço direito e o olhar do síndico, a equipe de limpeza, a manutenção, todo mundo tem que estar assim, ligado ao zelador para ser os olhos para poder ver, porque se você tem um condomínio grande, ele não é capaz de ver tudo ao mesmo tempo, mas todo mundo tem que ser... E mesmo os moradores, eu acho que o grande problema são os moradores, que os condôminos eles são muito assim reclusos nas suas unidades, e eles não são muito participativos, né? Eles querem ter o dele, ter o lazer dele, mas quando ele chega em casa ele não quer participar de mais nada. Então, às vezes, se ele nota que, sei lá, alguém jogou um iogurte dentro do elevador, ele liga lá na casa do zelador, poderia ligar para a portaria, ou ele mesmo poderia limpar, né? Então, sim, são coisas de cultura que eu acho que tem que funcionar bem. Então, o zelador atual tem que ter muitas habilidades, tem que ter muita paciência, e tem que ter conhecimento, e tem que ter vontade de conhecer as coisas, assim, saber as coisas, e estar aberto, né, para conflitos, para ofensas, ter um bom controle emocional. Tem que ter um bom controle emocional. Muito. Viviane, o que você complementa aí? Você tá com cara de quem quer complementar alguma coisa? Não, a questão do zelador hoje, o morador, ele vê o zelador como uma pessoa que ele qualquer reclamação que ele tenha, ou qualquer solicitação que ele tenha do condomínio, ele normalmente ele vai diretamente à zeladoria, que é o mais correto, e alguns outros ainda erroneamente vão a outros funcionários, que nem portaria, esse tipo de coisa. Hoje o zelador, o controle emocional do zelador é primordial, mas fora isso, é como a Mayumi falou, o zelador tem que ser uma pessoa muito interessada, não só interessada naquela função dela, ela tem que ser uma pessoa que seja curiosa. Olha, eu estou executando essa função hoje, né, que seria aquele atendimento hoje, mas como a gente segue em cima de um planejamento, que é um planejamento de manutenção, esse tipo de coisa, a pessoa fala assim, não, eu gostaria de entender um pouquinho mais daquela atividade, eu gostaria de não se esconder somente em cima, deixar para o terceiro. Então, assim, hoje o zelador, ele, fora as habilidades, né, de ser uma pessoa flexível, de ter empatia em relação aos moradores, porque os moradores vêm com aquelas questões, e aí você vai... é bom ter um zelador que ele tem empatia pela questão do que o morador está passando, porque assim, os moradores, eles veem o condomínio hoje não só como uma extensão da casa deles. Eles querem, conforme os condomínios foram se desenvolvendo,
os moradores estão vendo o condomínio como uma forma de serem bem atendidos. Então, que nem a Mayumi colocou assim, eles poderiam estar fazendo alguma coisa em relação, que ela falou, limpando o condomínio? Poderiam, mas dificilmente hoje eu vejo um condômino querendo fazer esse tipo de Não coisa. é cultural, Não né? é cultural. Então, assim, o zelador, ele é a pessoa que está mais envolvida no dia a dia, está envolvido em infração, ele está envolvido na questão da manutenção, ele está envolvido com as tratativas que a gente tem, tanto da questão da VCB do bombeiro, ele também está lá junto Aí vou comigo. puxar um gancho então, vou trazer a Mayumi de volta para a conversa. Vocês duas, você começou, e agora a Viviane complementou a importância de coisas, de ele ter conhecimentos amplos, Sim. e conhecimentos Sim. até aprofundados em algumas coisas, algumas situações. A importância de a gente qualificar, dar treinamentos para eles. Muito importante a qualificação, eu acho que tanto administrador, eu, por exemplo, quando estava de síndica, busquei muito junto à terceirizada, que eles fizessem cursos especializados em, sei lá, aprender sobre elétrica, quadro elétrico, um pouco sobre bomba de recalque, sobre o que, porque na verdade, assim, como ele tem que supervisionar, se ele não souber o mínimo, ele não sabe se a pessoa está fazendo certo ou não. Então você vai ter uma redutora que tem que fazer a limpa, ele está falando para trocar todos os pinos. E aí, assim, aí eu vou lá, eu estudava, chegava e falei, poxa, mas a gente trocou todos os pinos faz 8 meses, então quanto tempo dura isso? Esses tipos de coisas que acho que o zelador, ele vai aprendendo junto com o síndico também, não sei. E então acho que um síndico qualificado precisa de zeladores, portaria, segurança, todos eles também muito bem qualificados. Assim, e o treinamento é essencial. Não digo assim, é essencial. Eu acho que existem empresas assim que dão essas mentorias, né? Vem até o condomínio, não sei, mas eu acho que tem que ser feita uma coisa de rotina. Tipo, a cada 2 anos, que nem no caso de terceirizar, eles faziam uma reciclagem. Mas eu sempre voltava, assim, quando eu voltava a reciclagem, eu falava, nossa, o cara ficou 3 dias fazendo reciclagem, mas ele voltou pior do que estava antes, porque pega vícios de outros. E nem sempre aquilo que é dado num condomínio é adequado para o seu condomínio. Então, eu acho que isso também tem que ter envolvimento do síndico e da administradora, para saber identificar quais são os cursos mais assim, urgentes para o zelador se qualificar. É parte de internet, é a parte de, sei lá, manutenção de piscina, o que seja. Eu acho que tem que ser super fomentado isso daí, e o síndico não pode, assim, pensar em economizar dinheiro em qualificação. Porque a maioria das pessoas pensa assim, o cara vai ficar qualificado, vai embora, vai pegar outro emprego. E sempre tem. Eu acho que é ótimo. Acontece, tá? Ótimo. Mas o cara melhor do que ter um funcionário incompetente e desqualificado. Isso, e desmotivado, né? E desmotivado. Então, eu acho que tudo que você, mais do que você pagar, e tudo isso vai gerando outras coisas, que se você qualifica bem, ele vai precisar ganhar melhor para ter um maior conhecimento. Então, uma roda gira a outra, eu acho que nesse caminho que tem que ir, eu acho que tem que ir. Já deixou seu like? Já compartilhou o programa? Nos ajude a disseminar informação de qualidade. Siga o canal. Estamos chegando perto de 50 mil inscritos, perto de 5 milhões de visualizações. Estamos também nas plataformas de podcast. Então você pode assistir tanto no YouTube quanto na plataforma de podcast. Na plataforma de podcast estamos não como Conde TV, e sim como Condomínio em Pauta. Tá? E temos um extra, uma parte que é informal, contando alguns cases, exclusivo para as plataformas no extra do Condomínio em Pauta. Não deixe de dar seu like, de compartilhar. Deixa eu chegar aqui para a parte final, Viviane, falar um pouquinho sobre... a gente falou de treinamento, falou de capacitação, falou de perfil, mas o quanto nós, como gestores, líder do líder, né, temos que ter uma parte de supervisão, de checagem, reuniões periódicas, protocolos. Eu acho que isso é importante, porque uma hora a Mayumi disse no meio da resposta dela, acho que foi até no primeiro bloco, porque a responsabilidade do síndico... porque no final a responsabilidade é do síndico, né? Então você tem líderes, você tem hierarquia, e o topo da hierarquia é o síndico. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância de fazer supervisão em cima desses profissionais, de ter reuniões periódicas, de ter alguns protocolos. Bom, o zelador no dia a dia,
ele precisa ser bem acompanhado em relação ao síndico. Porque assim, o síndico, ele, além de estruturar a questão de fazer um feedback, a questão de sentar com o zelador, passando para ele as necessidades, tanto positivas quanto negativas, do que ele tá executando, isso daí para mim é fundamental. Então, o síndico não é somente aquela função no papel, o síndico tem que estar presente. É uma questão assim de estar no dia a dia, de poder conversar com o zelador e passar todas as necessidades, né? Eles poderem ter essa sinergia entre os dois. Para isso, é que o síndico vai conseguir ver as necessidades, por exemplo, do que ele pode agregar ao zelador em relação a um plano de treinamento, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um plano de treinamentos para os zeladores, que isso daí, como a Mayumi falou, também envolve as áreas técnicas, né? Que eu tenho área de piscina, eu tenho sauna, eu tenho academia. Então, assim, fica difícil se eu deixar tudo só na mão de um terceiro que vai dizer assim, que precisa de tudo isso. Eu não estou deixando o zelador, o super técnico do condomínio, só que assim, o zelador ele tem que estar na vivência do dia a dia, que vai chegar num momento que ele sabe assim, não, realmente é necessário isso daí. Por exemplo, lá no condomínio, nós temos só no sistema de bombeamento, nós temos 75 bombas. Então, assim, tem um plano de manutenção. É muito dinheiro envolvido. Temos bombas lá que uma bomba custa R$3.000. Então, o plano de manutenção existe, mas o zelador ele também tem que estar preparado no sentido de, assim, ter os treinamentos. E não é só treinamentos na parte operacional, também tem a parte comportamental, né, que hoje em dia tem a questão de muito envolvimento com os moradores. Então, nós recentemente fizemos o treinamento do Código de Conduta, né, ligado à empresa de contratação dos zeladores, porque assim, hoje em dia, não só os zeladores, mas os funcionários têm muito contato com os moradores. E isso daí também pode gerar um passivo trabalhista contra o condomínio. Então, desvio de função, né? Desvio de função, tem a questão de um não atendimento, assim, no sentido de um morador se sentir ofendido, ou o zelador ter ultrapassado algum limite. Então, assim, é muito importante, não só na questão de manutenção, né, dele estar querendo sempre se aprimorar, mas também ele aceitar de conversar sempre com os síndicos, serem abertos, serem realmente um envolvimento entre eles, para que seja flexível, né? Tem que ter um comprometimento, né? Essa relação entre os dois. Vou pegar um gancho e chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que não percebeu que estamos na era da profissionalização da gestão condominial como um todo. Não é o síndico profissional, é o síndico profissional sim, é a administradora profissional sim, é o gerente ou zelador predial profissional sim, é o porteiro, é toda a cadeia tem que ser profissional, prestador de serviços profissionais. E para formar um tripé, para ter uma boa gestão ou uma gestão de qualidade, de excelência no condomínio, você precisa ter um excelente síndico, um excelente zelador, gestor, gerente predial, não importa o nome, e uma excelente administradora. Então, esse é o tripé e passa por outros perfis, outros funcionários, como porteiros, supervisores e também como outros prestadores de serviços. Então, estamos na era da profissionalização e é assim que temos que agir. Fica a dica, fica a advertência. Queria agradecer a presença de vocês, Mayumi. Eu que agradeço a oportunidade. Espero poder voltar outras vezes. Com certeza voltará. Prazer muito grande. E Viviane Ribeiro, prazer muito grande ter você aqui com a gente. Prazer muito grande, foi muito bom estar aqui com vocês. Também espero voltar em outros certeza, convites. Em breve. E você, estamos encerrando agora no YouTube, mas temos lá o extra exclusivo na plataforma de podcast. Não deixe de assistir. Ou nos vemos também
na plataforma de podcast, no YouTube e na Conde TV, na semana que vem, com mais um programa importante para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.